Eu lembro que quando eu li O Ceifador, o que mais me marcou nesse livro, além do avanço tecnológico, né, foi a questão da moralidade em que os personagens passam aqui. Porque esse é um tópico muito bom e ao mesmo tempo muito sensível, né? Então, antes de falar um pouco mais sobre esse livro e sobre o que eu achei da leitura dele, deixa eu me apresentar. Eu sou o Mark e bem-vindos a mais um vídeo. O Ceifador, para quem não conhece, é um livro já muito antigo, né? Na verdade, é uma trilogia e tem recentemente o autor lançou mais um livro de contos, né? Mas todos eles, no caso, né, são publicados pela editora seguinte. E essa edição aqui foi lançada, essa primeira edição, né, do Ceifador, O Ceifador, foi lançada em 2017. Né? O autor, que eu tô com o nome na mão, no nome dele aqui, o Neil Schusterman, acho que assim pronuncia, né? É o autor desse livro. Já que estamos falando aí de personagem, de autores negros e tal, então tá aqui, né? Um autor negro. Esse livro ele é uma distopia, né, com 448 páginas. E uma curiosidade que eu coloquei aqui, ó, sempre terceiro tópico é curiosidade, é que ele é uma distopia onde a morte é o meio para a solução. Como é que é? É a morte. Não, pera. Para a gravação. Deixa eu ler aqui porque eu tô embolando aqui. É um livro de distopia onde a morte é o meio que a solução. Que a solução. Nossa, eu coloquei tudo errado. Deixa eu desenvolver aqui também. É um livro de distopia onde a morte é um meio para a solução da superpopulação da humanidade. Então, meio que. Não vou dizer que distorce, mas destoa muito dos livros de distopia, até dos filmes de distopia, o que eu achei bastante interessante nesse livro. É verdade. Então, para poder situar vocês no universo do Ceifador, eu queria convidar vocês a uma reflexãozinha, né, que eu fiz durante a leitura também. Pensa no nosso mundo agora aqui, né, no planeta Terra normal, onde o avanço tecnológico, principalmente de IA, foi tão grande que a gente conseguiu extinguir fome, guerra, discussões políticas, já que está tão em voga hoje em dia, né, também. Discussões políticas, tudo. Acabou. E numa dessas também, graças à IA, a gente conseguiu desenvolver uma tecnologia onde a pessoa... Não que a pessoa não vá envelhecer, ela envelhece naturalmente, mas ela consegue rejuvenescer. É ou não é uma coisa assim fantástica? Só que aí a gente esbarra no seguinte contexto, no seguinte ponto. Se as pessoas não estão morrendo, e tudo bem, não tem... pode vir, no caso, né, a ter a escassez de alimento e tudo mais, mas isso daí pode ser contornado pela IA. Mas e a questão de moradia, de local para pessoa, para o planeta Terra tem limitação de espaço. Como é que vai ocupar isso tudo de gente no planeta? Daí o grupo, né? Esse tal grupo de Os Ceifadores, que eles meio que fogem um pouco dessa dominação, entre aspas, assim, né? Dessa questão da inteligência artificial, da Nimbo, acho que assim pronuncia, né? E eles têm, tipo, eles têm um aval, eles têm a incumbência, eles têm o direito, vamos colocar assim, de matar algumas pessoas. Aí esse sistema, na verdade, que condiz, né, quem que deve morrer e tudo mais. E eles são obrigados, os ceifadores são obrigados a ceifar a vida da pessoa sem justamente a questão moral, né? E aqui nesse livro a gente tem é introduzido, né, é apresentado, na verdade, a dois personagens,
a Citra e o Rowan, né, que são 2 adolescentes que estão passando pelo treinamento para se tornar ceifador, né? A pessoa, quando se torna um ceifador, ela ganha um anel e um manto, né, de ceifador. Então nisso eles têm meio que treinadores, sabe, os tipos de professores diferentes. Um vai para um lado, outro vai para o outro e tal. Então a gente tem histórias diferentes ali, treinamentos diferentes e tal. Só que no final, digamos que só existe um anel e um manto, né? Então eles têm que fazer uma escolha, eles têm que fazer alguma coisa aí, porque só um deles que pode ser o próximo ceifador, vamos colocar assim. Só tem, tipo, meio que só tem uma vaga, né? Mas não que não tem que ter só uma vaga, mas é daí que eles conseguem ver se a pessoa realmente vai conseguir ser um ceifador ou não. Então assim, como que eu posso colocar assim sem me dar muito spoiler? Deixa abaixo. Essa questão de meio que, entre aspas, brincar de Deus é bem colocada no livro, sabe? Eu gostei muito disso, porque, como eu disse, cai nessa questão de imoralidade. Você pensa assim, mas por que uma criança, por exemplo é ótimo, né? Por que uma criança, por exemplo, ela tem que ser ceifada, né? Eles falam nem ceifada, eles falam que é coletada, né? Eles falam que é coletada. Eles não usam o termo ceifada, não, nem morta, né? Eles falam coletada. Por que fulano tem que ser coletado e não uma outra pessoa que é ruim, ou uma outra pessoa que não tem, que tem algumas atitudes ruins, que não sei o quê? Aí cai muito, esse livro cai muito nessa questão de moralidade, o que eu particularmente gostei muito. Ele intercala um pouco, né? Faz um meio ping-pong dos 2 personagens, porque eles estão em locais diferentes ali da cidade e tal. Então a gente vê os pensamentos deles que ora divergem, ora colidem uns com os outros. Acho interessante. É um livro de capítulos curtos, né? Se eu não me engano, deixa eu ver se eu consigo achar aqui algum para mostrar para vocês. Mas eu diria que, ó, vamos ver aqui. Esse aqui eu peguei. Mas eu tô olhando de trás pra frente, eu não vou conseguir contar, né? Agora que eu pensei também. Mas deve ter aqui uns. Aqui, ó. Tá, aqui tá no coisa. Aí, 20 capítulos. Ó, 20 páginas um capítulo, né? Para um livro de 400 páginas, 20 páginas um capítulo é um capítulo curto, né? Pelo menos eu considero como um capítulo curto. Assim. Só que, assim, o que mais me pegou quando eu li esse livro, o que mais ficou na minha cabeça foi pensar o seguinte. Falei, gente, peraí. Esse livro foi escrito quando? Bom, eu pensei, bom, pelo menos ele foi lançado, não sei quando que ele foi escrito, mas ele foi lançado aqui no Brasil em 2017. Esse daí a gente tem 8 anos atrás. Há 8 anos atrás, o autor, né, já trazia essa questão da IA muito bem estruturada, muito bem colocada, né, nessa questão de ser como se fosse um governo mundial, vamos colocar assim, né? A IA que funciona como o pessoal fala dos Illuminati, né? Pensa que como se fosse uns Illuminati aqui, assim, dominação global. Só que pro bem, claro, né? Bom, até então, né? Não li os outros ainda pra saber. Mas eu fiquei pensando assim, gente, como é que o cara lá em 2017, que já tinha essa visão de IA, de dominação e tudo mais, se encaixa tão perfeitamente com a dominação de IA hoje em dia, que a gente vê, até eu caí naquele vídeo do canguru entrando na aeronave achando que era de verdade, mas muita gente faz vídeo de IA aí que você fica pensando, gente, esse vídeo é real ou é fake? Você tem que ficar buscando as coisas e tal. Sim, claro, eu joguei várias fake news e joguei verdadeiras também. Você sabia que eu tenho uma lojinha de desapego de livros na Shopee? Pois é. Entre vários livros de romance, LGBT, fantasia, ficção e até livros clássicos, todos com ótimos preços
e todos, inclusive, com ótimas avaliações. Recomendo você a dar uma passadinha na minha lojinha da Shopee. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e, quem sabe, por que não, você possa, quem sabe, né, estar adquirindo algum livro diretamente comigo. Te aguardo lá. Voltamos então para a programação normal. Então eu fiquei pensando assim, gente, se há 8 anos atrás o cara já tinha essa visão e hoje em dia a gente tem a questão de vídeo, tem a questão de que não, eu particularmente, agora saindo um pouco aqui da questão do livro, eu, como profissional da área da saúde, não recomendo você usar IA para poder procurar saber de algum medicamento, de alguma doença, ou até gente que busca IA para fazer coisa de nutricionista, né? Como é que é? Cardápio nutricional. Não vai nessa não, que vai dar BO. Vai dar BO. Profissional da saúde é a pessoa que estudou, a pessoa que entende e ela sabe o que perguntar. A IA ela não sabe o que vai te perguntar, não. A IA sabe te responder. É o que eu sempre digo para as pessoas. Vai, gente, IA sabe te responder. Mas se você não souber a pergunta certa para fazer para ela não vai te perguntar. O profissional da área da saúde, ele tem conhecimento para poder te perguntar, te fazer a pergunta certa para entender o seu caso, né? Voltando agora para o livro, né? Eu fiquei pensando nisso, claro que querendo ou não, isso que eu falei tá ali englobado, né? Mas eu pensei assim, se o cara há 8 anos atrás ele já tinha essa visão da IA e a IA hoje em dia já tá assim, quem me garante que daqui a 16 a 32 anos a IA não vai estar igualzinha aqui no livro? Não vai ter avançado a tal ponto, a tal nível que a gente vai ver ela como um meio para acabar com doenças, fome, guerra, tudo no mundo. Eu sei, falando assim, pode ser até muito viagem minha, porque por eu ter lido o livro e tal. Mas, gente, quanto tempo tem aí? Não deve ter muito. Se o cara escrever isso aqui, né? Há 8 anos atrás, então não tem muito tempo que tem esse tipo de tecnologia hoje em dia, né? Então, para daqui ao dobro ou o triplo do tempo, né? Quem garante? Nada é por um acaso. Então, assim, se você quer ler um livro de distopia que foge de todo o arcabouço, né, de todas as outras distopias, onde não é a inteligência artificial que vai sucumbir e acabar com a humanidade, é sim o próprio ser humano que vai ter que de algum modo eliminar outros seres humanos. Com um livro com cenas de ação muito bem detalhadas, muito bem descritas, sabe? Um livro com, como eu disse, vou repetir novamente, com essa questão moral e ética bem coisa, porque eu muitas vezes fiquei me pegando assim e falei, gente, eu penso igualzinho fulano aqui. Será que eu sou ruim por causa disso? Ou não? Ou até onde cabe o certo e errado, o bom e o mal nisso daqui, sabe? Ele me fez quebrar a cabeça. Eu, na verdade, adianto pra vocês que, né, eu surpreendi e tudo mais, mas que eu dei 4 estrelas e meia pra esse livro, não por conta da história em si nem nada, mas porque, pra mim, né, eu acho que, pelos vídeos que eu sempre trago aqui no canal, né, pelas resenhas que eu trago aqui, dá pra perceber que eu não sou um ávido leitor de sci-fi e distopia. Apesar de gostar do gênero, eu não leio muito. Então, no comecinho, eu tive um pouco de dificuldade para entender o que era, para discernir o nome de local, nome de tecnologia, nome de alguma coisa assim, né? Normal para mim, mas coisa de tipo assim, no terceiro, quarto capítulo eu já tava entendendo bem, e aí foi só deslinchar, foi só leitura boa. Então, fica aqui a dica, a recomendação de uma distopia incrível, que já tá toda lançada aí, então você não precisa esperar para poder ler as continuações. Inclusive, deixa aqui o adendo de que eu acho que o segundo chama Nuvem. Eu acho que é isso mesmo. Primeiro é Ceifador, o segundo Nuvem e o terceiro Timbre, né? Aí o spin-off chama As Foices. Tenho quase certeza que é isso mesmo. Já ano que vem eu vou
já vou me programar e tal pra ler Nuvem, né? E assim que eu ler Nuvem, eu trago a resenha aqui no canal pra vocês, certo? Então, fica aqui a minha recomendação de distopia de muita sacada, né? E eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau, gente. Ah, eu. Ah, eu, olha, Noli. Olha, cara.